Bom, o tema de hoje é retendo nossa profissão, ou nossa confissão, ou retendo nossas convicções. Assim que, bom, sempre temos que reter o que temos professado, porque essa é a palavra que atua em nós, os crentes. Assim que nosso tema tem a ver com o que temos falado em todos estes anos. Bem, vamos começar o tema de hoje, retendo nossa profissão, ou nossa confissão, ou nossas convicções. Porque isso é o que esse evangelho da incircuncisão faz. Uma coisa quando você confessa, quando professa. Vamos começar. Vamos ler primeiro Colossenses capítulo 1, verso 26 a 28. Esses dois versos, vamos ler o verso 26, 28 de Colossenses capítulo 1, para dar início a esta prática. Diz assim, diz o mistério, não o ministério. Estamos falando do mistério que havia estado oculto. Isso é o que crescendo em graça foi dado a ele, a graça de crescendo em graça, que nos deu o mistério que estava oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos. E você dirá, bom, mas isso foi há 2000 anos atrás, porque Paulo diz agora. Sim, a Paulo foi dado a ele para escrever. Ele plasmou nas 14 epístolas, mas seguiu totalmente oculto. Diz, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste, diga, mistério, entre os judeus. Como diz? Mistério que esteve oculto para os gentios, não para os judeus. Os judeus foram endurecidos porque tentaram matá-lo, que é Cristo em vós, a esperança de glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, mulher, criança e ancião, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Assim que vamos fazer um repasse destas coisas que estamos falando pelos últimos 20 anos, que é a base de nossa profissão. Com isto é que nós vivemos, com o que confessamos, professamos e com a sabedoria que Deus tem trazido às nossas mentes. É com a mente que servimos a Deus, não com o corpo, com a mente. Lembre-se, por isso você vê minhas fotos em toda parte, a saudação é aqui, porque com isto é que servimos a Deus. Vamos ver o conteúdo da prática que vamos fazer. Nossa profissão, o mistério oculto, diz, para os gentios. Depois vamos falar um pouquinho dos judeus. E a segunda parte é Cristo em vós, que significa isso e como isso se manifesta. E depois o terceiro passo será perfeitos em Cristo Jesus. Muito bem. Vamos ver quando diz para os gentios, nós os gentios, os escolhidos, os agraciados aqui, nos sentimos muito pelos judeus, porque os judeus, este mistério não era para vocês. Os amamos e Deus os ama, e vamos ver logo que a Bíblia fala de vocês, mas isto especificamente era para os gentios. Por isso o chamamento de Paulo, até mesmo sendo judeu, ou sendo cidadão romano, ou fora, Paulo foi escolhido para nós os gentios. Por isso é que ele tinha tudo por lixo, porque ele disse, abajur, o lixo vai ficar lá, mas hoje onde está Deus? É com os gentios. Mantenha isso em mente, que esse mistério esteve oculto para nós, os gentios, e devemos aproveitá-lo, porque o sistema o que faz é comendo judaísmo. Quando o mistério que esteve oculto era para nós, os gentios, você não tem que estar comendo judaísmo. Os ensinos dos 11 apóstolos era judaísmo. E o ensinamento dos 11 apóstolos é que vai pelas igrejas protestantes, católicas e todo meio chamado cristão, entre aspas, porque não são cristãos, são judaizantes. Agora, o mistério que esteve oculto é para nós, os gentios. Se você é gentil,
coma da mesa. Coma o que tem que comer, não esteja comendo outra comida que Deus não tenha destinado para você. Bem, vamos ver o primeiro verso para tratar com os judeus. Se encontra no capítulo 10 aos Romanos, verso 3. Veja o que aconteceu aos judeus por esta desobediência. Eles, os judeus, dizem, porque ignorando a justiça de Deus, a Deus não se pode ignorar, e procurando estabelecer a sua própria, as obras, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Assim que diz, para a justiça todo aquele que crê, porque da justiça que é pela lei, Moisés escreve assim, o homem que fizer, que obra, que fizer estas coisas, viverá por elas. Agora vem, vamos ver agora no capítulo 11, próximo capítulo, o verso 13 ao 15. Eles estão falando sobre sua própria justiça e Deus os deixou de lado porque ignoraram a Deus. Então, Deus escolheu a nós, os gentios, para revelar-nos o que estava oculto. Agora vem, diz, porque a vós falo, gentios, porquanto eu sou apóstolo aos gentios, honro meu ministério, porque se em alguma maneira possa provocar a ciúmes aos de meu sangue e fazer salvos a alguns deles. Veja, que Paulo queria provocar ciúmes para ver se os salvava alguns deles. Como vai ser salvo? Com o evangelho dos gentios, com o evangelho dedicado a nós, com os mistérios que estiveram ocultos para nós. Assim o judeu poderá ser salvo. Os papéis se inverteram, eles nos tratavam antes como cachorros. Bom, Pedro pensava que nós não tínhamos parte, por isso tratava de judaizar-nos, pensando que judaizar-nos não seríamos salvos. Ao contrário, aqui tu és salvo se estás com o mistério de Paulo aos gentios. Vamos ver outra coisinha por aqui no capítulo 11, verso 25, falando dos judeus. Verso 25 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, diga mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Temos que ter cuidado de não ser arrogantes, ainda que nós pareçamos arrogantes, estamos contentes porque nos escolheram para dar nosso mistério, mas veja que quando entra o período dos gentios, então Deus os escolheu, eles vão entrar, vão ser justificados pela fé, não vão entrar com a lei, não vão entrar com o judaísmo que eles professaram, com práticas judaicas. Eles vão entrar, mas é pela fé, porque Romanos 3 diz que tanto o gentio como o judeu é salvo pela fé. A fé é o que te dá entrada a esta graça na qual estamos firmes. Romanos capítulo 5, 1 e 2, aí onde diz isso, pela fé temos entrada a esta graça. Vamos ver outro verso e com isso terminamos o passo A. Verso 28. Veja o que é o judeu para nós. Verso 28 de Romanos 11. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Assim, e o próximo verso diz, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, que eles são inimigos nossos, no aspecto de que este mistério oculto foi dado a nós, os gentios. Quando eles escutam isso, lhes causa moléstia, se fazem nossos inimigos. Veja que em Houston eu recebi um correiozinho de um judeu que, eu não quero me sentar com você, porque nós, os judeus, somos os primeiros. E o Messias tem que ser judeu. Imagine o errado que está, se ler Romanos 15, diz que aquele que se levantará a reger aos gentios é um gentio. Mas eles são arrogantes e são inimigos nossos por causa do evangelho. Agora nós devemos ter uma atitude
não de arrogância, mas de firmeza, porque eles creem que são melhores que nós, e assim tampouco. Mas eles vão ser salvos depois que entrar a plenitude dos gentios. Bem, esse é o primeiro passo, que tenha em mente que este mistério que esteve oculto por eras foi reservado para nós gentios. Por isso aqui diz, os gentios devem regozijar-se, devem louvar a Deus que foram escolhidos para este mistério tão precioso, mistério que esteve oculto, que agora é revelado para a tua profissão, para que professes. Vamos ao segundo passo, Cristo em vós, a esperança de glória. Assim diz, o mistério é Cristo em vós, a esperança de glória. Agora, quando diz Cristo em vós, às vezes você pensa que Cristo se mete a você dentro, mas vamos ver. Antes de pensar assim, vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 19, para ver como Cristo em vós, que significa para o apóstolo Paulo dizer Cristo em nós, a esperança de glória. Diz, filhinhos meus, por quem torno a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Para Cristo ser formado em nossas vidas, há que escutar os mistérios que foram dados para nós, os gentios, porque isso é um conhecimento. Você serve a Deus com a mente, e na mente você recebeu, que é perfeito como a sua oferta, estou livrado do diabo, estou livre de pecado, tenho limpa consciência, fui escolhido antes da fundação do mundo. Então isso vai formando um caráter, uma glória, vai formando uma confissão em ti. E assim Cristo vai se formando. Por isso Paulo sofria pelos Gálatas, porque ele começou ali. Mas quando chegaram os apóstolos, inimigos do verdadeiro evangelho de Deus, pois então impediram para que Cristo não fosse formado. Porque as obras, os jejuns, todas essas práticas que os protestantes, os católicos, em vez de formar a Cristo, o que faz é deformar, vão tirando a Cristo de ti. De fato, esse sistema religioso que nós estamos convidando a que entrem a este reino, esses são gente que Cristo não está formado. Eles servem a Deus com suas próprias mentes, com suas próprias emoções, por isso é que nesses serviços deles arrepiam os pelos, brincam, pulam, dançam, sonham, têm visões, vejam quantas coisas, porque essa é a mente carnal. E lembre-se que um dos atributos da carne é feitiçaria. Então todas essas congregações evangélicas, batistas, pentecostais, isso está cheio de feitiçaria, de bruxaria. Por quê? Com a mente carnal, como tu podes sair do véu? Primeiro há que formar-te a Cristo em tua mente, meter o evangelho da graça em ti. Então depois vem um serviço correto. Cristo tem que ser formado em ti. Agora, uma vez Cristo é formado em ti, veja o que acontece com o teu corpo físico. O corpo físico teu é parte de seu corpo. Veja o que diz em Efésios, capítulo 5, versos 29 e 30. Veja que maravilhoso é isso. Porque ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, senão que a sustenta e a cuida, como também Cristo a igreja. Agora veja isso. Porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Quer dizer, que quando o apóstolo Paulo diz, lá em 2 aos Coríntios 4, verso 10, e vamos ler, porque tudo o que ensinamos aqui está baseado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que é o mistério. Tem gente que nos critica, diz que nós não cremos em toda a Bíblia. Não, nós cremos em toda a Bíblia, mas o mistério está escondido nessas 14 epístolas. E nós preferimos o mistério. Por isso foi que Paulo disse, os homens nos veem como os administradores de mistérios. Assim que teu pastor, tua igreja, tua denominação não está pregando o mistério, está perdendo tempo. Estão falando do Velho Testamento, da lei, de obras, de jejuns, de vigílias, de repetições, de demônios, repreensões, perdendo tempo. O novo pacto significa mistérios, e aí deve estar o pastor teu, o líder que te fala. Se não estiver falando mistérios, está te roubando, não está formando a Cristo em ti. Veja o que diz.
levando no corpo sempre por todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste, não em teu espírito, em nossos corpos mortais. Que dá a entender isso, que quanto mais Cristo se forma em ti, mais probabilidade que tu andes em saúde. Igreja, eu te chamo a viver em saúde. Eu te chamo a confessar, a que honres, que retenhas tua profissão de tuas confissões, para que vivas em saúde, para que não sejas escravo dos médicos, escravo dos homens, escravos dos remédios. E eu não sou nenhum fanático. Tem hora que eu tenho que tomar um Tilenol, às vezes, de vez em quando, porque me caiu mal, ou porque dormi mal, ou porque o travesseiro estava incomodando e me dói o corpo. Vou a uma pregação e se tem que haver... Mas isso de estar continuamente, isso é para isso, e isso é para isso, e isso é para aquilo. E onde está a manifestação da vida de Jesus em meu corpo físico? Hello! Abençoado, te chamo a que retenhas tua profissão, que a atives, que a ponhas em confissão para que vivas uma vida sã, uma vida próspera, que te mantenhas em saúde, que possas durar 90 anos firme, não que te morras de enfermidade, que tenham que estar cuidando de ti numa cama. Olha, este ensino, Cristo formado em vós, não só doutrinalmente abençoado, doutrinalmente é em tua mente, mas em teu corpo, o que vai fazer com ele? Tens que levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus, para que a vida de Jesus, eu te declaro milhares de saudáveis agora mesmo por meio das câmeras. Declaro que tu te sanas, que tu te apoderas de tua profissão, que a retenhas, e que diz: a vida de Jesus se manifesta em meu corpo mortal. Me declaro são. Hello! Olha, tenho zelo com isso, hein? Porque me dá pena de você esteja com dinheiro, receitas e receitas e receitas, e vai no médico e receita, e vai chamar a mamãe te diz: olha, venha já, compre isso, compre aquilo, e tu aí escravo do remédio, escravo disso, e não tens tempo nem para desfrutar da vida, porque és escravo. Não deixes que tua profissão caia. Mantenha tuas convicções firmes, abençoado. Olha, eu sei, eu queria fazer um ato aqui, declarar-te são. Eu quero declarar-te são neste momento. Eu quero declarar, olha, a teu favor, que a vida de Jesus se manifeste em teu corpo mortal. Isso é o que eu quero, mas se tu não confessa, imagina, tu tens que apoderar-te. Isso não é questão de fanatismo, isso é matéria de você dizer: neste momento estou sentindo assim, sinto, mas não tenho, a minha vida, não quero ficar agarrado a esses sintomas. Diga: Cristo está se formando em mim, por consequência, a minha profissão é poderosa para manter meu corpo são. São muitos os testemunhos de saúde, muitos. Cristo se forma em ti e os benefícios são prosperidade, os benefícios em todas as áreas, abençoado. Este é o verdadeiro evangelho. E neste evangelho os sinais te seguem. Tu não segues os sinais e segues a um curandeiro e tens que ir lá congregar-te por lá em um parque para que orem por ti. Aqui tu mesmo oras por ti, tu mesmo faz os milagres. Não tens que chamar o pastor nem ninguém, que é porque está mais ungido que tu. Não. Se Cristo é formado em ti e a palavra abunda em ti, tua confissão vai mover a vida de Jesus em teu corpo físico para que andes em saúde. Ah, papai, não sei como é que eu vou terminar esse tema, sabe? Eu vou terminar para ir ao outro tema, mas penso que todos vocês devem aproveitar-se destas bênçãos que são parte do reino. Isto são os adornos da doutrina que Paulo falou. Isto não é legalismo, nem pentecostalismo, nem jejum, nem sacrifício. Isto é fruto de lábios que confessam seu nome a teu favor. Eu me declaro são dos pés à cabeça, completo. Total, me declaro sano, me declaro
Em tudo, confesso que a vida de Jesus se encarrega de minha mente, de meu corpo físico. Isso é, para mim e depois para ti recebo. Eu espero que esteja já confessando esta palavra. Não fique calado aí onde está. Abba, Pai. Bem, e então vamos a renovar-nos um pouquinho aqui, diz, a fim de apresentar perfeitos em Cristo Jesus a todo homem. E como se alcança essa perfeição? Vamos ver primeiramente Romanos 9:11. Romanos 9:11. Pois não haviam ainda nascido. Alô, entenda bem. Igreja, abençoado que está me ouvindo pela internet, que estás te sacrificando para salvar-te, não sabes que tu és salvo desde o ventre. Veja isso. Pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal. Aí não estão as obras, nem bem nem mal, para que o propósito do teu livre-arbítrio, não, o propósito de Deus conforme ao livre-arbítrio, a eleição permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Abençoado, eu não sei com quem estou falando, mas antes de tu nascer, antes de tu saber que fostes um bêbado, um adúltero, um viciado em droga, o que tenha sido, isso não determina teu destino. Teu destino determina se Deus te escolheu desde o ventre de tua mãe. Tu estás perfeito em Cristo Jesus. Vamos ver o próximo verso. Romanos 5,18. E estou terminando. Assim que como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, repita comigo, este é o mistério da mesma maneira. Pela justiça de um veio a todos escolhidos, todos os que no ventre de sua mãe foram escolhidos, todos os homens a justificação de vida. Adão nos danificou. Da mesma maneira, Cristo nos resgatou. Veja, depois da cruz, desde aí você já vem restaurado, você não tinha nascido todavia. 2000 anos atrás, os evangélicos por aí pregando, salva-te que vem o inferno, dizendo, salva-te aos que já estão salvos, que já vêm escolhidos desde o ventre de sua mãe. Esse evangelho, essa mensagem é uma mensagem enganosa. Há que tapar-lhes a boca, há que calar esse sistema. E como vão fazer? Crescendo em nós, acrescentando os que têm que acrescentar-se a este ministério para tapar-lhes a boca. Eles têm que parar esse ministério, isso é falso. Estão dizendo, seja salvo quando já estão salvos, desde o ventre de sua mãe. Deus já o escolheu conforme a eleição. Veja o que diz Romanos 8:29. Porque aos que antes conheceu, quando é esse antes? Desde antes de fundar a terra, também os predestinou. São gente predestinada, tu e eu, para que fossem feitos conformes à imagem de seu pastor. A imagem do pastorzinho ou do padre? Não! Para que fossem feitos conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Ou seja, não esquece de nenhum, sabe? Ainda que não chegou na igreja. Ainda que você não veja em um culto. Porque aos que antes conheceu também os predestinou. O próximo verso, 30. Diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também o quê? Justificou. E aos que justificou, a estes também o quê? Glorificou. Que pois diremos a isto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine por aí as pessoas pregando que pode se perder a salvação. Eu não sei que tipo de evangelho é esse, onde aprenderam essa falsidade da salvação eterna e para sempre. Tu foste salvo desde antes da fundação do mundo. Quando Cristo morreu, ele da mesma maneira que Adão nos danificou, Adão nos restaurou da cruz para cá. As crianças nascem justificadas, não há que batizá-los, não há que fazer primeira comunhão,
Não há que fazer essas mentiras que diz a Igreja Católica Romana. Não há que fazer todas essas apresentações de crianças que fazem os evangélicos. Não há que batizar-se. Tudo isso são questões humanas da circuncisão, não do verdadeiro evangelho. Vamos ver Efésios capítulo 1, verso 13. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos Deus te bendiga, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, fomos escolhidos, abençoados, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Assim estás tu, santo e sem mancha. Não há que estar passando à frente e orar para perdoar pecados, para que te limpe, para que se Cristo vem, você fica. Isso é um disparate em proporções bem grandes. Para que fôssemos santos e sem mancha diante dele. Assim estás tu, abençoado. E mais, assim estão teus familiares que não chegaram à igreja. Assim estão pessoas que estão agora mesmo em vícios, porque sem conhecimento não estão desfrutando desse reino. E então a igreja estão chamando pecadores que o diabo vai levar quando já foram escolhidos, quando já estão santificados. Há que chamá-los a que se reconciliem, não que se arrependam, que se conciliem, que se reconciliem. Essa é a mensagem de Paulo à igreja. Fracassaram todas as religiões, chamando as pessoas ao arrependimento. Bem, estou terminando. Conclusão. Hebreus capítulo 3, 1 e 2. O tema de hoje é retendo nossa profissão. Veja o que diz Hebreus capítulo 3, 1 e 2. Portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai ao apóstolo e sumo sacerdote de nosso quê? Qual é o tema de hoje? Nossa profissão. Sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu, e o compara com Moisés, que também foi fiel em toda a casa de Deus. Tu sabes que esse apóstolo e sumo sacerdote, Cristo Jesus, para poder dar-te uma profissão necessitava de um corpo, como Moisés necessitou de um corpo, para dar uma confissão de lei sobre a casa de Deus. A casa de Deus, no velho pacto, era a sinagoga. No novo pacto, a casa de Deus é a igreja. Agora, por que tu podes reter esta profissão? Porque há um apóstolo e sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que é aquele que está te falando agora mesmo aqui, diretamente. Eu sou o apóstolo e sumo sacerdote, Cristo Jesus. Por isso é que tu podes estar nesta profissão, senão não a terias, abençoado. Retenha, retenha, porque Cristo mesmo está falando contigo. Cristo a retém e receba os benefícios desse evangelho poderoso, que nós, unicamente, crescendo em graça, prega. O demais, não vendas gato por lebre, basta 2000 anos de engano. Una-te à família da fé, ao único ministério mundialmente que está te ensinando a verdade. Abençoado com toda a bênção. Os músicos, vamos fazer ruído e nos veremos logo, logo. Muito amados, os amo muito em Cristo Jesus. Um abraço a todos vocês. Bendecido. Abençoados. Abba, Pai. Abba, Pai.